Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, no estúdio aqui no Mendes Plaza Hotel, né? Hoje eu recebo a Eliana Alves Ferreira Serminaro e também o nosso Júlio Tadeu Rogas de Oliveira. Os dois são os responsáveis, né, por uma nova modalidade dentro do Instituto Life de Medicina, que é a Sweet Life, uma agência de cuidadores. Tudo bem, Eliana? Tudo bem. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Que prazer conversar com os dois. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, não é, um preâmbulo do que vai ser a Sweet Life na ocasião em que nós inauguramos, né, o novo espaço do Instituto Life de Medicina, e agora vamos entrar com um pouco mais de profundidade nesse assunto. Vocês estão muito entusiasmados, né, com essa nova modalidade que vocês estão cuidando, Eliana? Com certeza, já temos pacientes, já conseguimos organizar um trabalho que até então está satisfatório, é muito bom. É uma agência de cuidadores, não é, que está direcionada para cuidados especiais com crianças, adultos, idosos, pós-operatório, todas as faixas etárias. E nasceu, não é, Júlio, a partir da demanda, da experiência da Home Life, que é uma home care, não é? Isso, a Home Life está atualmente vai fazer 6 anos agora de existência. De atuação. Atuando aqui em Santos, a gente atua também em outras cidades do estado de São Paulo, e a gente notou que dentro do próprio home care a gente tinha essa necessidade de identificação de um cuidador para cada paciente, que a gente trabalha, na verdade, com essa pessoa. Qual a diferença de uma home care, né? As pessoas já estão habituadas, né? Muito mais habituadas do que há poucos anos atrás. A home care tem crescido muito, né? Porque traz benefício para o plano de saúde, traz benefício para o paciente, não é? Nesse caso, o paciente mesmo, a gente estava aqui buscando a terminologia daquele que é assistido pela Sweet Life, mas no caso da Home Life, esse termo de home care as pessoas já conhecem, né? Aquela pessoa que necessitaria estar em algumas ocasiões internada, e aí ela pode ter essa internação em domicílio, né? A home care, ela cumpre esse papel. Qual a diferença dela para a agência de cuidadores, Júlio? A home care, ela cumpre um papel bem próximo ao hospitalar, Sim. Como se fosse uma espécie de um hospital em casa mesmo. Enquanto que a Sweet Life, a questão do cuidador, ela já envolve uma parte que ela é complementar à saúde, mas na verdade ela não faz parte da saúde. O assistido, ele não necessariamente ele tem alguma enfermidade ou patologia. Em muitos casos tem, mas é alguém que precisa só de um acompanhamento, entendeu? E aí a gente vê aí com muita frequência, né, pessoas que dão pouco valor a essa questão da capacitação, e aí fala assim: olha, o meu pai já tem uma certa idade, ou a minha mãe já tem uma certa idade, eu fico o dia inteiro trabalhando, vou colocar uma pessoa para tomar conta. E coloca uma pessoa completamente desqualificada para isso, uma pessoa que não tinha outra coisa para fazer e acaba aceitando emprego somente por conta do dinheiro. Vocês têm um cuidado de profissionalização, treinamento, capacitação de cada uma das pessoas que vai atuar com vocês, né, Eliana? Então, o que acontece? A partir do momento, por isso que a gente fala que é a experiência que nós já temos do que nós já fazemos. Sim. A partir do momento que a gente já trabalhava com home care, onde a gente já enfrentava a necessidade de adaptar as pessoas para aquela dinâmica daquela família, para aquele modo daquela família viver. Então nós já tínhamos que entrar com auxiliares 24 horas, auxiliares de enfermagem 24 horas dentro de uma casa que não a nossa. Sim. Nós tivemos que trabalhar com essa questão de não invadir o espaço, de cuidar e principalmente da responsabilidade. Vocês fazem uma prévia, inclusive, com a família, né, para saber qual a necessidade daquele assistido. O primeiro passo é uma entrevista onde nós fazemos uma avaliação. Então, além dos dados específicos, data de nascimento, né, a idade, nós vamos também entrar na questão das preferências pessoais, dos costumes, porque se é idoso, ele já tem alguma rotina em que ele não está disposto a ser modificada. Sem dúvida. Então nós não vamos modificar aquela realidade, nós vamos entrar para colaborar para que aquele modo de ele viver seja confortável para ele. Até tem algumas demandas do tipo, minha mãe gosta de fazer palavras cruzadas ou jogar baralho, então a gente vai procurar pessoas. Direciona. A gente procura porque assim, é acompanhante. E no caso da criança,
Muitas vezes também é um caso específico em que são contratadas, né, pessoas apenas para cuidar da criança, são babás e elas ficam ali só para ver se a criança não sofre nenhum acidente, não está mexendo numa tomada, alguma coisa assim. Nesse caso da agência de cuidadores, vocês treinam para que a pessoa desenvolva, né, coordenação motora, atividades lúdicas para a criança, além de estar sendo cuidada, ela está tendo ali um aprendizado, né, Júlio? Sim, é exatamente isso. Tanto na parte, além da parte da criança também, só complementando na parte dos idosos, tem muito idoso que ele é ativo, entendeu? Ele, como a gente falou, não necessariamente é um portador de uma enfermidade. Sim. Muitos idosos querem só uma companhia mesmo, né? Ainda mais Santos, aqui Baixada Santista, que tem esse perfil de uma cidade com bastante idosos, né? Me diga uma coisa, a gente falou aí sobre, né, alguns casos que foram relatados pela imprensa amplamente, né, que causaram a revolta das pessoas, babás batendo em crianças, batendo em senhoras, em senhores, né, em idosos, e o trauma depois disso é muito grande, né, Helena? Você que trabalhou com assistência social, você não sabe muito bem que depois do trauma que fica da família em relação a colocar alguém dentro de casa, e principalmente do assistido, é bastante difícil de superar, né? Portanto, a necessidade do cuidado realmente na hora de escolher quem vai acompanhar nesse idoso. A gente escolhe e faz a supervisão, tanto com relação à satisfação da família, né, ver se está ok, mas também da pessoa assistida, né? Essa pessoa que a gente acompanha. E a criança? A partir de quantos anos a criança já denuncia, né, se houver algum tipo de maltrato? Porque muitas vezes a família se preocupa, fala, é muito criança ainda, de repente, não é? Há uma oclusão dos fatos, porque a criança não consegue se manifestar. A partir de quantos anos a criança já... Olha, pela experiência que eu já participei muito tempo de Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que eu vim do interior. A gente tinha essa preocupação de, a partir do momento que ela fala, que ela se comunica, a gente sempre buscava passar para os pais e até divulgava isso, né, para as pessoas, que, assim, estimular o vínculo entre pai, mãe e filho, para que ele confie. Então, muito melhor do que a gente pensar na idade, é sempre o pai e a mãe estarem sempre presentes. Olha, porque eu trabalho, meu marido trabalha, a gente sempre teve criança, isso até é experiência pessoal, né? Eu tinha babá que dormia em casa, muito boa, tal, mas a gente sempre trazia para nós. Esse é um conselho especialíssimo, né? Uma dica valiosa para aquelas pessoas que já têm, não é? Profissionais, alguém atuando, né? Profissionais atuando dentro de casa, que de vez em quando dêem uma fugidinha do trabalho, passem em casa, né? Conversem muito com a criança, né? Com o próprio idoso, que é mesmo idoso, que tem consciência do que está acontecendo, algumas vezes pode também ser ameaçado, ser coagido e acabar ficando em silêncio. Uma outra grande vantagem que a agência de cuidadores, a Sweet Life, possui, é que em caso de uma doença, férias ou necessidade de falta desse cuidador, vocês têm substituição imediata, né? A pessoa não fica sem essa cobertura. Na verdade, isso seria, tem as agências e tem as empresas de fornecimento. As agências, o que eles acontecem? Eles recrutam, entregam o profissional na mão da família e a família contrata, assina a carteira de trabalho, é responsável pelos pagamentos direto. E tem a questão de taxa administrativa, que é acertado direto com a agência. No nosso caso, não. A gente é uma empresa fornecedora de mão de obra. Então, a pessoa contrata a empresa, a gente fornece a mão de obra, faltou, teve qualquer problema, porque, infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Não se adaptou. Exatamente, não se adaptou. A gente mesmo faz a substituição. Gestão da escala. Isso. Exatamente. Nós já tivemos uma pessoa que a gente estava atendendo agora recentemente, que era 24 horas de acompanhamento. Então, não dá para você ter ninguém 24 horas. Então, a gente fez o sistema de 12 por 36. Então, tanto as folgas quanto as pessoas que quiserem descansar ou por doença, a gente já está sempre substituindo. Aliás, essa prerrogativa, né, de repente a família escolher determinada pessoa, né, de um portfólio que vocês apresentam e se enganou, de repente não houve ali uma sinergia, ela poder trocar é também uma alternativa muito interessante, né? Tem um leque de opções que ela vai ter ali à disposição, não é isso? Exatamente. A gente faz acompanhamento hospitalar também. Isso. Assim, essa figura desse cuidador, esse acompanhante é necessário
para menor, né, para uma criança ou para o idoso. O idoso, a partir de, eu não sei se é 65 anos ou 70 anos, ele não pode ficar no hospital sozinho. Está dentro do Estatuto do Idoso, o direito ao acompanhamento. E nenhum plano de saúde, nenhuma instituição, uma entidade, um hospital, vai aceitar uma internação de um idoso se não tiver algum acompanhante. Pois não. Então a gente atende também a essa demanda. Quantas pessoas você já tem? Porque eu tenho me deparado na área da construção civil, na área da medicina, em várias matérias que nós fazemos, com uma reclamação que é recorrente de falta de mão de obra. Olha, as pessoas hoje em dia, né, nós temos vagas, mas não temos as pessoas habilitadas ou dispostas a se habilitarem e estarem capacitadas. Vocês têm já um portfólio grande de pessoas à disposição? Se houver uma demanda repentina muito rápida? Não muito rápida. Assim. Nós temos um banco de dados, tem algumas pessoas assim que já eram conhecidas nossas, que já assim, são nossos suportes. São algumas pessoas que eu já conhecia, foi até por isso que a gente pensou nisso, que eu indicava informalmente, porque já cuidavam de pacientes nossos que tinham falecido ou que tinham melhorado, tinham se recuperado. Então a gente tinha algumas pessoas chaves. E aí hoje nós estamos aumentando esse número. Treinando e aumentando. Treinando. A gente recebe da mesma maneira, prestação de serviço é uma área que a gente tem que cuidar. Só que a gente tem que selecionar, treinar. Então, se tiver uma demanda assim de muita gente, ainda não dá para atender. Mas é interessante que a gente percebe que vocês estão com um planejamento de crescimento criterioso, né, gradativo, sem necessidade de repente ter aí um número muito grande de pessoas e não ter a qualidade de um padrão que vocês querem dar, né? A gente quer crescer com estrutura, a gente consegue se programar para, por exemplo, a gente de repente tem uma demanda que a gente não pode para o dia seguinte, mas a gente consegue se programar para ir a curto prazo, fazer esse processo de seleção, até por não ser uma profissão que demande um conhecimento técnico, né? Dá para treinar. Fica mais complicado, fica menos complicado. O que você mais é caráter, também exatamente, conduta, boa vontade da pessoa, uma pessoa gostar de ajudar os outros. E que a gente veio com a experiência da Home Life. Da Home Life, né, que é uma home care aí das mais conceituadas da nossa região, vem crescendo cada vez mais, né, equipe comandada pelo meu amigo Jorge Tadeu, que aliás participou do nosso especial do Dia dos Pais e deu um depoimento que emocionou muita gente, né? Que bonito que foi, né? Foi assim, Júlio? O Jorge foi praticamente teu pai? Foi, praticamente. Porque a gente tem uma diferença de idade muito grande, né? Hoje em dia que eu tenho quase 30 e ele um pouco mais que 30 não é tanto, mas quando eu tinha 10 e ele tinha 18, era um pouco maior. Era uma mesmo. Criança e já ele pegou minha fase de adolescência, né? Pô, não tem fase que dá mais trabalho do que essa, ele foi bem paizão mesmo. Quem não viu a matéria, né? Nós temos um depoimento com alguns pais que têm filhos recém-nascidos, né? Que se tornaram pais há pouco tempo. O Jorge já é o segundo filho, né? Filha, no caso, a Lavínia, né? O Pedro é o primeiro. E pegamos depoimentos com alguns pais, está no nosso site, está o site aí na telinha para que vocês possam acompanhar. Foram vários depoimentos emocionados, depoimentos assim que comoveram, né, quem assistiu. E me parece que o Jorge se emocionou mais quando falou do Júlio do que dos próprios filhos, né? Porque ele, na verdade, ele é minha figura paterna até hoje, entendeu? Ele é minha referência para tudo, assim. E o Jorge é uma pessoa admirável, do ponto de vista pessoal, quanto profissional, é realmente uma pessoa admirável, por isso que o Instituto Home Life está crescendo cada vez mais. Está na Costa 77, não é isso? Isso. Já com as instalações da Suite Life e também da Home Care, né, que é a Home Life. Ainda tem outras, tem o Centro de Especializações, Centro de Especialidades Médicas, que também já está sendo concluído naquele espaço grande, uma casa bonita, ali na Ana Costa está o endereço, o telefone para que você possa entrar em contato, de repente obter mais informações, sanar suas dúvidas, suas curiosidades, e são indicações que o nosso programa faz com muito entusiasmo, porque nós sabemos que estamos lidando aqui com bons profissionais. Parabéns, Júlio, parabéns, Eliana, obrigado pela presença de vocês. A gente agradece a oportunidade, sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigado, Eliana. Muito obrigada. E nosso programa vai fazer um intervalo, mas é um intervalo bem rapidinho, não sai daí.